Pode cumprimentar o seu irmão aí antes de você assentar, amém? Cumprimenta ele. Se você ainda não viu ele nesse ano ainda, né? Deseja feliz ano novo para ele. Fala com ele, 2024 vai ser poderoso, amém? Vai ser melhor do que 2023. Se 2023 já foi bom, 2024 vai ser melhor. Amém? Ah, glória a Deus. A vereda do justo, né? É como a luz da aurora, só vai brilhando. Por isso que só vai melhorar mesmo, amém? Não é apenas uma música, amém? É um princípio espiritual para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Querido, eu tenho certeza que esse ano, e declaro também sobre a sua vida, você vivendo um ano de unidade, de influência e de crescimento, você experimentando de um ano realmente extraordinário na presença de Deus, sabe? Você crescendo e avançando no seu chamado, no seu ministério, no seu casamento, edificando a sua casa sobre a palavra de Deus, você experimentando dos dons espirituais, da unção do Espírito Santo, para que você possa avançar com ousadia, amém? Cumprindo a palavra, anunciando o evangelho lá no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, você se enchendo da ousadia do Espírito nesse ano de 2024, resplandecendo como sal da terra, como luz nesse mundo, fazendo a diferença, querido. Amém? Fazendo a diferença na vida de outras pessoas que ainda não conhecem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Amém? Quando a gente fala de crescimento, a gente não está falando só de crescimento numérico ou monetário. Amém? O ser humano ele foi feito para governar, ele foi feito para crescer, ele foi feito para expandir, para estabelecer o reino de Deus na terra. Isso ocorre quando realmente a gente está cumprindo a palavra de Deus, quando a gente está andando de acordo com o propósito dEle. E essa unção, a graça do Senhor, promove crescimento em todas as áreas da nossa vida. Amém? Você está pronto para viver um ano extraordinário na presença de Deus? Declara aí para o seu irmão, ó, em 2024, você vai experimentar de um crescimento extraordinário. No nome de Jesus. Amém? Aleluia. A gente é da fé, querida. A gente sempre vai falar alguma coisa. Amém? A gente sempre vai declarar e vai fazer alguma confissão de fé. Porque nós acreditamos, amém? Que a palavra de Deus na nossa boca produz resultado. Amém? Você crê? Aleluia. Eu creio, amém? Porque tem funcionado comigo e com milhares e milhões de pessoas ao longo da história do Evangelho, amém? A palavra de Deus nos garante que a palavra de Deus é viva e eficaz, que a palavra de Deus, na boca dos filhos de Deus, estabelecem o reino de Deus na terra, amém? Por isso você pode crer e falar com ousadia, que a palavra de Deus é verdade, amém? Glória a Deus, queridos, como nós declaramos, né? Eu creio sim, cada um de nós vivendo um 2024 extraordinário. Eu quero aproveitar esse início de ano, você fez projetos talvez para 2024, amém? Se não fez, ainda está em tempo, faça, amém? Planeje o seu ano de 2024, tenha objetivo nesse ano de 2024, não viva o ano de forma aleatória, amém? Mas seja intencional, tenha propósito naquilo que você está fazendo, no seu trabalho, na sua casa, no seu chamado ministerial, amém? Seja intencional para que você possa realmente avançar, amém? Início de ano é uma época propícia para a gente fazer planejamento, fazer planos. Eu te encorajo sim a fazer planos para a sua vida pessoal, para a sua casa, para o seu chamado, amém? Porque eu quero apresentar para você rapidamente, durante um minuto, os alvos da nossa igreja para 2024. Eu apresentei isso no último culto, amém? Se você estava aqui, você vai ter o privilégio de revê-los, amém? Mas se você não estava aqui, eu quero compartilhar com você rapidamente, para que você possa incluir esses alvos no seu planejamento para 2024, amém? Nas suas orações para 2024, nas suas ações para 2024, amém? Queridos, podem colocar ali, eu vou falar rapidamente, né, os alvos do Verbo da Vida, Juiz de Fora para 2024. O primeiro alvo são 7 alvos que eu coloquei aí. O primeiro seria a implantação dos grupos de conexão. Nós vamos começar em fevereiro com um evento com o pastor Pedro. E a partir de março nós vamos iniciar as reuniões nos lares. Amém?
também é como alvo para 2024, à medida que a igreja for crescendo, os lugares forem sendo ocupados, amém? Você trazendo visitantes e convidados, nós vamos criar um novo culto pela manhã, às 10 horas da manhã, um culto de celebração, para que a gente possa ter 2 cultos no domingo, os 2 cultos iguais, amém? Para que toda a igreja possa participar dos cultos de domingo, porque não vai caber mais nesse lugar, amém? Aleluia! Outro alvo para 2024 é o Rema Juiz de Fora, com 80 alunos matriculados nesse ano de 2024, 80 pessoas sendo transformadas pela revelação da palavra de Deus e tendo a sua vida e seu ministério transformado. Também para 2024 nós estamos declarando que nós vamos concluir, executar todo o projeto de melhorias que nós temos divulgado aí nos últimos meses. Todo culto, o pastor vai lá na hora do dízimo e oferta, mostra o vídeo. Então, aquele projeto lá, nós vamos declarar e vamos crer que nós vamos executá-lo ainda no ano de 2024, concluir ele completamente, amém? Estamos avançando, nosso projeto é no mês de janeiro, a gente concluir todo o departamento infantil lá, todas as salas da igreja de criança, amém? Também no ano de 2024 nós vamos implantar uma supervisão dos departamentos. Nós temos 20 departamentos funcionando na igreja e a equipe ministerial, ela vai me ajudar na supervisão desses departamentos. Também em 2024 nós vamos levantar novos pastores aqui na nossa igreja local, pessoas que têm chamado pastoral, e nós vamos reconhecer esse chamado que já está operando na vida deles. Também vamos levantar novos ministros locais, pessoas que têm chamado para pregar a palavra, chamado para fluir nos 5 dons ministeriais. Nós estamos treinando essas pessoas na academia de ministros, amém? E vamos reconhecer essa unção sobre a vida deles. Também nosso projeto social, a gente vai criar uma ONG do Verbo Social, para que a gente possa expandir o trabalho social e ser mais relevante aqui, principalmente na nossa comunidade local, aqui no bairro que a gente está inserido, que é o Jardim Glória, onde essa ONG vai poder atuar em várias frentes diferentes, e não apenas na distribuição de cesta básica, que é o que nós já fazemos atualmente. Amém? Você se alegra com isso? Você gera expectativa no seu coração? Você crê comigo para a gente avançar em 2024 nisso? Glória a Deus. Então o anjo bateu a foto, está registrado, amém? Agora é um compromisso seu com o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Quero que você abra então a sua Bíblia comigo, lá em 1 Coríntios capítulo 10. Porque se nós queremos avançar nesses alvos, pode tirar, querido, pode botar o título aí da mensagem. Nós queremos avançar nesses alvos, é necessário que a gente cumpra um princípio espiritual muito importante. 1 Coríntios, capítulo 10. Quem escreveu esse versículo foi o apóstolo Paulo, não foi o apóstolo Bud. Amém? De tanto o apóstolo Bud pregar sobre esse texto, né? Pode até confundir, será que é uma ideia dele, ele que mesmo que foi inspirado pelo Espírito Santo? Não. Mas ele, durante muitos anos, usou esse versículo para trazer fundamentos para estruturar o Ministério Verbo da Vida. E se hoje o Ministério Verbo da Vida está crescendo e se expandindo no Brasil e também em outras nações, é porque esse fundamento foi estabelecido. Amém? Fundamento importante para que todo crescimento ocorra de forma saudável e equilibrada. Amém? Isso era que o apóstolo Paulo queria que acontecesse naquela igreja. Essa carta foi escrita para uma igreja que ficava na cidade de Corinto. E nessa igreja não estava tendo muita unidade. Estava tendo conflitos, disputas, contendas. E aí o Espírito Santo usou o apóstolo Paulo para trazer luz sobre esse princípio e fundamento, para que aquele crescimento que eles estavam experimentando pudesse realmente ocorrer de uma forma equilibrada, saudável. Vamos ler aí 1 Coríntios então, capítulo 1, versículo 10, diz o seguinte: irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes todos estejam de acordo naquilo que falam, ou, dependendo da sua versão, todos falem a mesma coisa. Amém? Então essa era a primeira orientação. Assim ele continua: e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês estejam unidos no mesmo modo de pensar, mesmo
propósito. Então o apóstolo Paulo, ele começa dizendo, olha, é necessário, aliás, eu estou pedindo a vocês, no nome do nosso Senhor Jesus. Então é um clamor, né, bem enfático. Olha, eu estou pedindo para vocês que vocês falem as mesmas coisas, que vocês estejam de acordo naquilo que vocês estão falando. Que não haja no meio de vocês divisões. Porque quando nós falamos a mesma coisa, nós eliminamos a possibilidade de ter divisão. Mas quando nós não falamos a mesma coisa, nós criamos um ambiente onde o inimigo pode semear divisão. Por isso o apóstolo Paulo estava falando, olha, vocês precisam vigiar o que vocês estão falando. Vocês precisam estar atentos àquilo que está saindo da sua boca, para que não haja divisões e para que as suas palavras promovam unidade. Amém? Ele continua dizendo que vocês estejam unidos, duas coisas, além de falar. Ele acrescenta mais duas coisas, no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Então era uma unidade na fala, uma unidade no pensamento, na intenção, e uma unidade prática, ou seja, na tarefa, no propósito, naquilo que eles estavam executando. O apóstolo Paulo, acho que era da palavra da fé, né? Falar, pensar e agir, né? É a fé. Porque é assim que a gente vive pela fé. A gente fala, a gente pensa, renova a nossa mente, medita na palavra e a gente executa, obedece aquilo que a palavra está dizendo. Então essa era a orientação do apóstolo Paulo, para que aquela igreja pudesse experimentar de um crescimento, porque já estava operando dons espirituais ali, as pessoas já estavam se convertendo, amém? Mas para aquele crescimento permanecer e a igreja ficar saudável, era necessário que eles andassem em unidade. Unidade na fala, unidade no pensamento e unidade no propósito. E eu quero que você entenda que unidade não é homogeneidade. Ou seja, cada um de nós tem características pessoais únicas. E isso Deus não vai alterar. Amém? Você é indivíduo, você ninguém é igual a você. Amém? Você é um ser único. Mas é necessário que quando você está em grupo, numa organização, seja uma família, seja uma empresa, ou seja uma igreja, é necessário que você se una àquelas pessoas e realmente comece a andar em unidade com o propósito, com a intenção e com a visão daquele ambiente, daquele lugar. É assim numa grande corporação, por exemplo. O desafio de toda multinacional, que tem muitos funcionários, que tem muitas filiais, é implantar a cultura. Implantar a cultura em todos os setores da empresa, em todos os funcionários da empresa. É assim na sua família. Porque se você tem filho adolescente, você percebe que também existe um desafio de implantar a cultura do céu, amém, no comportamento dos seus filhos. Então é necessário que as pessoas possam andar em unidade, alinhadas no mesmo propósito, falando a mesma coisa, caminhando na mesma direção, para que haja crescimento. Por isso que nós temos declarado unidade, influência e crescimento. Porque antes do crescimento tem que haver influência. Mas para que haja influência tem que haver unidade. E essa unidade, ela começa na nossa fala. Amém? Por quê? Porque as nossas palavras, elas são poderosas. As suas palavras, elas influenciam o ambiente. As suas palavras definem o seu futuro. Aquilo que você fala impacta a vida de outras pessoas. Pode afetar o ambiente do seu trabalho. Pode afetar o seu casamento. Pode afetar o destino dos seus filhos. As suas palavras são uma ferramenta poderosa para implantar a cultura do céu na terra. As suas palavras são importantes para você criar um ambiente de fé lá dentro da sua casa. As suas palavras são importantes para desfazer as obras do diabo, porque quando você usa a autoridade do nome de Jesus, é que o diabo é derrotado.
Então, as suas palavras são poderosas. Por isso, você deve administrar muito bem essa arma poderosa que Deus te deu, que é a sua língua. A sua língua é uma arma poderosa. Depois você lê em casa Tiago capítulo 3, e você vai perceber o quanto a língua tem poder. O quanto a língua humana é um pequeno órgão, mas ela é capaz de fazer grandes coisas, porque o poder de Deus sempre se moveu através da palavra. Amém? É quando você fala, o poder de Deus é ativado. Amém? Aleluia! Por isso, nosso querido apóstolo Bud, sempre ficou famoso, ele ficou notório, porque ele tinha fama. Toda vez que você encontra alguém que conviveu com ele, provavelmente essa pessoa vai se lembrar dele, vai citar um episódio aonde essa pessoa foi corrigida por ele, porque essa pessoa estava falando negativo. Isso fazia parte da característica pessoal do apóstolo Bud. Era uma pessoa que não falava negativo, falava a fé, que falava a palavra de Deus, e que sempre que ouvia alguém falar algo negativo, contrário à palavra de Deus, ele corrigia aquela pessoa. Inclusive, nós temos um livro ali na livraria do apóstolo Bud, que chama Não Fale Negativo, e no final do culto a Lohane vai indicar para você comprar. Bem? Então você já pode passar ali depois e adquirir esse livro, para que você possa meditar sobre o poder das palavras que saem da sua boca. Querido, você foi salvo porque você disse alguma coisa. As suas palavras definiram a sua eternidade. As suas palavras fizeram com que Deus te perdoasse. E quando você confessa o seu pecado, é que ele é perdoado. Então, as suas palavras têm poder para afetar a tua vida agora, o teu futuro e até a tua eternidade. Amém? Aleluia. Provérbios capítulo 18, versículo 21, diz o seguinte: a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come seu fruto. Olha que interessante. A morte e a vida. Duas coisas diferentes, opostas entre si. Morte e vida estão no poder da sua língua. Ou seja, a sua língua tem um poder de gerar vida ou de gerar morte. De ser um instrumento de bênção ou até de maldição. A sua língua pode promover unidade na sua casa, na sua igreja, na sua empresa. Mas a sua língua também pode promover divisão. Você precisa manejar bem a língua, as suas palavras, porque ela, como eu disse, ela é um órgão poderoso. E aí eu vou fazer uma pergunta para você. Como você tem utilizado o poder da sua língua? Como você tem utilizado o poder da sua língua? E a gente gosta do poder de Deus, é verdade? Está tudo certo. Só que Deus te deu poder. Não só para você, para todo ser humano. Até para quem... Porque aqui não fala que é a língua do crente. A língua de todo ser humano pode gerar vida ou gerar morte. A psicologia, a psicanálise, o coaching, está descobrindo. Mas é um princípio espiritual. Existe um poder na língua para transformar a realidade. Como você tem utilizado o poder da sua língua em relação aos seus filhos, em relação ao seu chamado ministerial, em relação à vida do seu marido, da sua esposa? Você é aquele que amaldiçoa ou você é aquela pessoa que abençoa? Você é aquela pessoa que reclama, critica e murmura, ou você é aquela pessoa que fala de uma forma com alegria, profetizando as bênçãos de Deus, demonstrando gratidão a Deus? Você é aquela pessoa que guarda a vida do seu irmão ou que faz fofoca do seu irmão? Fofoca é pecado, amém, gente? Use bem a sua língua, aleluia, para que ela possa promover vida e não promover.
Se Cristo vive em você, meu irmão, as suas palavras deveriam produzir. Porque nós declaramos, né, que nascemos de novo pela fé. A maioria aqui já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Então, Cristo vive em você. Você tem uma nova natureza espiritual. O Espírito de Deus habita em você. E o seu homem, o seu velho homem, já não faz parte mais da sua existência. Você tem um espírito renovado, você nasceu de novo. Cristo agora vive em você pela presença do Espírito Santo. Então, na sua boca agora deveriam fluir palavras de vida eterna. Deveriam fluir palavras de cura, palavras de bênção, palavras de fé, de ousadia, que produzem esperança, palavras que iluminam o ambiente, palavras que edificam as pessoas, palavras que restauram as emoções de quem está te ouvindo. Deixa essa nova natureza do seu espírito fluir através da sua boca. Deixe essa nova natureza fluir através dos seus lábios, para que da sua boca as pessoas possam se alimentar com esperança, com paz e com alegria, para que elas possam desejar te ouvir, para que elas possam desejar estar ao seu lado, recebendo da sua vida, recebendo da vida de Deus que você carrega. Amém? Aleluia. Palavras, querida, elas podem promover unidade, mas como eu disse, elas também podem causar. Não. Eu quero dar um exemplo para você, que é o exemplo da Torre de Babel. Renata até falou também na quinta-feira. Quero ler com você o texto que está lá em Gênesis, capítulo 11. Gênesis, capítulo 11. Quero ler com você do versículo 5 até o versículo 9, para a gente ilustrar o que nós estamos falando aqui. O poder existe na nossa língua, o poder existe na unidade, e o quanto é sério esse assunto, para que a gente possa experimentar o crescimento. Amém? Gênesis capítulo 11, versículo. Você achou? Diga, eu vou para o céu. Eu também. Olha lá, Gênesis capítulo 11, versículo. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre, e os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse, olha o que Deus disse quando enxergou aquilo que estava acontecendo. E o Senhor disse, eis que o povo é um. Todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planeja fazer. Havia uma unidade extraordinária no meio daquelas pessoas, a ponto de Deus enxergar aquelas pessoas, e eram muitas pessoas. Deus enxergava aquelas pessoas como se fosse uma única coisa, uma coisa só. Eles estavam realmente em unidade. Diz que eles falavam a mesma língua, eles falavam a mesma coisa, eles estavam em acordo sobre aquilo que estavam fazendo. Não havia divisões entre eles. Todos estavam se entendendo. Amém? Havia um consenso, havia realmente unidade no meio daquelas pessoas. Por isso, mesmo naquela época, sem a tecnologia que nós temos hoje, o planejamento daqueles homens era construir uma torre que chegasse no céu. Quem tinha feito faculdade de engenharia? Mas eles estavam unidos no mesmo propósito. E aí o que acontecia? Havia uma multiplicação de força, uma multiplicação de capacidade, havia uma sinergia e eles conseguiam fazer coisas extraordinárias, a ponto de Deus olhar e falar, não haverá restrição para tudo o que planejam fazer, ou seja, eles iam conseguir. Eles iam conseguir fazer aquela torre chegar no céu. Porque o próprio Deus reconheceu que a unidade ia promover realmente o crescimento e eles iam superar todas as dificuldades. Esse é o poder da unidade. O poder da unidade faz cada um de nós superar as dificuldades, superar os obstáculos. Na unidade, a gente pode fazer coisas que antes eram impossíveis
fazer. Porque existe um somatório de força e de capacidade. E era exatamente isso que aqueles homens estavam experimentando naquele momento. Como eu disse, existe um poder extraordinário na unidade. Mas todos falavam a mesma coisa. Todos falavam a mesma língua. Por isso havia unidade e crescimento. Porém, tinha um problema. Eles não estavam no centro da vontade de Deus. Eles estavam em unidade. Eles falavam as mesmas coisas. Eles estavam experimentando de um crescimento extraordinário. Mas eles não estavam obedecendo. Não estavam na vontade de Deus. Por isso, Deus teve que ir naquele projeto. É o que está escrito aí na sua Bíblia. Versículo 7. Vamos ler junto? Gênesis capítulo, versículo 7. Olha o que diz a palavra de Deus. Ainda Deus está falando aqui, certo? Olha o que diz o versículo 7. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que não entenda o que o outro está dizendo. Assim, o Senhor dispersou dali pela superfície da terra, pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada de Babel. E ali o Senhor viu a língua de toda a terra. Dali o Senhor os dispersou toda a superfície. Deus não havia ordenado eles construir uma cidade. Deus não havia ordenado eles construir uma torre. Deus não havia dado nenhuma orientação para eles ficarem parados no mesmo lugar. Quando Noé sai da arca, a palavra de Deus é que eles deveriam continuar o que Adão começou. Se multiplicar e se espalhar por toda a terra. Então, o que eles resolveram fazer era contra a palavra de Deus. Por isso eles não prosperaram. Querido, mesmo que você estabeleça unidade na sua casa e no seu trabalho, mesmo que você estabeleça unidade em qualquer ambiente profissional ou ministerial, se o seu propósito estiver contrário à palavra de Deus, não vai prosperar. Deus pode até permitir durante um tempo, mas mais cedo ou mais tarde haverá uma intervenção do Senhor para que aquilo possa parar. Foi exatamente isso que aconteceu com a Torre de Babel. Apesar dos homens estarem juntos, eles estavam fora da palavra, fora da vontade de Deus, buscando a glória para si mesmo, porque eles buscavam o nome deles fosse exaltado. Eles não estavam cumprindo o propósito que Deus tinha estabelecido. Por isso Deus interveio, fez uma intervenção, fez com que parassem de falar a mesma língua, e aí eles ficaram confusos. E a construção da torre parou. Quando a unidade é quebrada, o crescimento. É assim em qualquer ambiente. Quando a unidade é quebrada, o crescimento também para. Se você quer que a sua empresa, querido, continue crescendo e prosperando, dele pela unidade no seu ambiente de trabalho. Se você quer que o seu casamento continue sendo edificado, que seja um casamento feliz e sólido, zele pela unidade entre você e o seu cônjuge. Zele para que haja unidade entre vocês, porque quando não há mais unidade, o crescimento é paralisado. Mas a boa notícia é que Deus não deseja que a sua família seja uma torre de Babel. Deus não projetou a sua casa ou a sua família para que ela se tornasse uma torre de Babel, aonde as pessoas não se entendem, aonde cada um vai para um lado, aonde cada um tem um pensamento diferente, aonde cada um tem um discurso e uma fala diferente. Não, a família não foi projetada para ser uma torre de Babel, o casamento não foi projetado por Deus para ser uma torre de Babel, a igreja não foi projetada por Deus para ser uma torre de Babel. Em qualquer ambiente que Deus projetou, Deus pensou em um ambiente que haja unidade, onde as pessoas estejam falando a mesma coisa, caminhando no mesmo propósito, com o mesmo parecer mental, para que haja realmente crescimento. Por isso Ele deseja que você cumpra o seu propósito e ande em unidade. Amém? Talvez você está pensando, mas como eu posso andar em unidade?
Como eu posso fazer para resolver a contenda que está lá em casa? Como eu posso fazer para modificar o ambiente lá do meu trabalho? Um ambiente de competição, de disputa, aonde está um querendo furar o olho, desculpa aí a expressão, né? Furar o olho do outro. É pela palavra, querido. As palavras, as mesmas palavras, que podem produzir divisão e contenda quando não são bem administradas, elas também podem alterar o ambiente e promover unidade, são bem administradas por você. Amém? João, capítulo 15, versículo 7, Jesus disse algo importante. Abra comigo, João, capítulo 15, versículo 7. Jesus é a palavra que se fez carne, amém? Aleluia! E olha o que ele disse, João, capítulo 15, versículo 7. Jesus falando sobre si próprio. Olha o que ele diz: se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, duas coisas. Primeira coisa, eu permanecer nele. Segunda coisa, as palavras dele permanecerem em mim. Primeiro, eu preciso estar nele. Aceitando, por exemplo, Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Eu preciso estar em Cristo. E depois, termina o processo? Não. As palavras dele precisam estar em mim. Elas precisam estar no meu coração e saindo pela minha boca. E olha o que acontece. Quando a gente cumpre esses dois princípios, quando eu permaneço nele e quando as palavras dele permanecem em mim, olha o que diz aí: pedirão o que quiserem e lhes será feito. Pedirão o que quiserem e lhes será feito. Querido, muitas vezes o que falta na sua vida não é poder. Não é poder de Deus que está faltando às vezes na sua vida. Porque o poder está disponível. O que está faltando talvez na sua vida é você se posicionar da forma correta. Permanecendo em Cristo, deixando que a palavra dele permaneça em você. Para que o poder que já está dentro de você flua da sua boca, da sua mão e através da sua vida. Amém? Por isso que Jesus está falando, olha, se vocês permanecerem em mim, se vocês crerem em mim, se vocês permanecerem na palavra que eu estou anunciando, se vocês me reconhecerem como Senhor e Salvador da sua vida, e a mensagem que eu estou anunciando sobre o reino de Deus, sobre a salvação, sobre a vida eterna, se essas palavras, vocês agarrarem essas palavras e deixarem que ela caia no coração de vocês, gerando fé no coração de vocês, e permitir que ela saia da sua boca, tudo aquilo que vocês pedirem, tudo o que vocês pedirem será feito. Aleluia! Muitas vezes as coisas não estão acontecendo, não é porque Deus não quer fazer, não é porque Deus não pode fazer, pode qualquer coisa, de acordo com a sua palavra. A vontade de Deus já foi expressa na palavra e através da vida de Jesus. Muitas vezes o que está faltando, querido, é a gente assumir uma posição correta diante da revelação. Aleluia! Permanecer em Cristo é permanecer na palavra. Não apenas na igreja. Permanecer em Cristo é permanecer na palavra. A igreja vai te ajudar a permanecer na palavra, amém? Porque você está aqui, está me ouvindo. Então a palavra de Deus está renovando a sua mente agora. A palavra de Deus está gerando fé no seu coração. Ela está trazendo luz para o seu caminho agora. Ela está iluminando agora a sua consciência. Deus está cooperando com você nessa noite, para que você permaneça nele. Para que a palavra dele permaneça em você. Para que aquilo que você está pedindo aconteça. Ele quer que isso aconteça. Amém? Ele quer te abençoar, Ele quer te prosperar, Ele quer te curar, Ele quer te proteger, Ele quer te livrar, Ele quer te salvar, Ele quer guardar a sua vida.
Amém? Por isso que nessa noite você está ouvindo a palavra de Deus e está tendo a oportunidade de permanecer nele, para que a palavra dele esteja em você, saindo da sua boca com autoridade e com fé, ativando o poder de Deus na sua vida. Amém? Quando nós falamos a palavra de Deus, nós ativamos o poder de Deus. Amém? Aleluia. Por isso, quando você fala a palavra, não é só quando o pastor fala a palavra. Quando você fala a palavra, você ativa o poder de Deus. Você tem a chave. Jesus entregou as chaves para a igreja. Tudo que você liga agora na terra é ligado no céu. Tudo que você desliga é desligado no céu. Você tem a chave. Se fosse nos dias de hoje, seria o controle remoto. Não é isso? Você tem o controle, o poder na sua mão, na sua boca, de ativar o poder, de desligar coisas, de ligar coisas. E aí volta para aquela pergunta: o que você tem feito com o poder da sua língua? O que você tem falado? Porque aquilo que você está falando, ou está ativando o poder de Deus, ou está dando legalidade para o inimigo agir. Direito para o inimigo fazer dano na sua vida. Por isso que você precisa, querido, se encher da palavra. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você precisa permanecer em Cristo. E as palavras que Ele tem anunciado, precisam permanecer dentro. Você precisa meditar na palavra de Deus, para que a palavra de Deus renove a sua mente. Porque muitas vezes a sua mente está cheia de informação errada, informação do mundo, da cultura dessa terra, atrapalhando você de falar corretamente. E por isso você fala negativo. Quando você sente uma dor, em vez de você exercer autoridade, você já logo dá uma confissão negativa, dizendo: meu Deus, vou ficar doente. Você não deveria essas coisas. Pastor, você deveria nessa hora já começar a usar a autoridade que você tem, o poder da sua língua, para mudar esse quadro, essa realidade. Mas você só consegue ter essa postura quando realmente a palavra de Deus está em você. Quando realmente ela está no seu coração. Quando realmente você está permanecendo em Cristo. Quando realmente as palavras dele estão permanecendo em você. E aí, é igual aquela ilustração da esponja, né? Quando você aperta uma esponja, o que está dentro dela sai. Quando a vida te aperta, o que sai da sua boca? Aquilo que sai da sua boca no momento de aperto, é aquilo que está dentro de você e no seu coração. Por isso Jesus falou: se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, será feito. A vontade de Deus para mim e para você, querido, nesse ano de 2024, é que a gente possa permanecer em Cristo, não apenas na igreja. Eu te convido a congregar, a estar presente em todos os cultos, mas que você vai além disso. Em 2024, você não se conforme em apenas congregar. Você fique inconformado apenas em congregar. Que você possa ser incomodado pelo Espírito Santo no nome de Jesus. O Espírito Santo vai te incomodar para que você possa viver o Evangelho. E não apenas se tornar um ouvinte negligente, mas ser um operoso praticante da palavra de Deus. Aonde você vai desejar experimentar o poder, a graça e tudo aquilo que está escrito a seu respeito na palavra de Deus. Para que realmente você possa ter um ano extraordinário de crescimento no nome de Jesus. Porque essa é a vontade de Deus. Deus está anunciando que será um ano de crescimento extraordinário. Você precisa se posicionar, querido, para que realmente essa unção alcance a sua vida, a sua casa, seu trabalho, seu chamado em nome de Jesus. Você vai se posicionar pela fé na palavra, crendo com o coração, falando com a sua boca. Amém? Queria chamar o louvor pode subir. Aleluia. A palavra de Deus na sua boca, ela tem o poder, querido, de promover a unidade, destruir a contenda. Sabe, talvez eu já trabalhei em ambientes
difíceis de permanecer. Ambientes onde era pesado, onde tinha muita briga, muita confusão. Mas sempre quando eu chegava naqueles lugares, eu já ia para o trabalho declarando a palavra de Deus. Eu já declarava aí na minha casa, as minhas orações. Quando eu chegava naquele ambiente, eu começava a liberar palavras de bênção sobre aquele lugar. Sabe, você não foi feito para correr de ambientes difíceis. O ser humano, que é a imagem e a semelhança de Deus, o ser humano que carrega a presença de Deus, o ser humano cristão que tem autoridade para pisar escorpião, serpente, toda a força do inimigo, não foi projetado para fugir de ambientes difíceis. Ele foi criado e projetado para governar todo o planeta Terra, independente se o ambiente é difícil ou não. Então, querido, ao invés de você correr e fugir de situações difíceis, você deveria se encher da palavra de Deus e começar a mudar esse ambiente. Porque talvez você é o único cristão naquela empresa. Talvez você é o único cristão naquele lugar, naquele país, um missionário, naquela cidade. Depende da sua autoridade, depende daquilo que está saindo. Deus quer se mover muitas vezes naquele lugar. Deus quer alcançar pessoas naquele lugar. E Deus está só esperando alguém com fé abrir a boca para que o poder de Deus possa se manifestar. Em 2024, você seja essa pessoa. Em 2024, você seja esse homem, essa mulher, que vai ter uma voz de autoridade no meio da tempestade, como nós falamos semana passada, que vai se levantar na ousadia do Espírito, crendo e falando a palavra de Deus. Portanto, chega, querido, de andar contenda, facção, fofoca, discórdia, falando negativo. Isso você precisa abandonar. Você precisa abandonar essas coisas, para que você possa viver realmente tudo aquilo que a palavra de Deus tem para você. Você possa ajustar, querido, a sua língua. Nessa noite eu te convido a ajustar a sua língua. Ela é uma bênção, não tem nada de errado com você. Mas como tudo, para funcionar bem, precisa de ajuste. Nessa noite o Espírito Santo está te encorajando a ajustar a sua língua, para que você use ela com sabedoria, com autoridade, com discernimento espiritual, com ousadia, falando aquilo que está escrito, falando a palavra de Deus, tendo o mesmo parecer mental, o mesmo propósito. Se você faz parte dessa igreja, eu não coloquei aqueles alvos ali à toa, amém? É para que você possa estar conectado em unidade com aquilo que nós estamos promovendo aqui nesse lugar, para que você possa fazer parte dessas coisas, para que você possa se envolver e desfrutar de todo o poder que Deus vai liberar nesse ano de 2024. Aleluia. Quero só ler com você mais um versículo. Te convidar que você pode ficar em pé no seu lugar. Eu vou ler, está lá em Salmo 133. Porque unidade, querido, fala de andar com outras pessoas. A salvação, ela é individual. Amém? Para você ser salvo não depende de ninguém. Só depende de uma pessoa, Jesus Cristo. E a parte dele, ele já fez. Ele já morreu na cruz pelos nossos pecados. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. E hoje ele está vivo à direita do trono de Deus, intercedendo por mim e por você. A parte que compete a ele, ele cumpriu. Ele foi obediente até a morte, por mim e por você. Por isso, a salvação, ela não depende da igreja, ela não depende de outras pessoas, ela depende da sua fé em Cristo Jesus. Ela depende de você ouvir o Evangelho, a palavra de Deus, crer com o coração e falar com a sua boca que Jesus Cristo é o seu Senhor e é o seu Salvador. E se você está aqui nessa noite e nunca fez isso, hoje é o dia. Hoje é o dia de você confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, reconhecendo aquilo que Jesus fez por você, para que você possa realmente experimentar dessa unidade com o Pai, dessa unidade com Deus, essa unidade com Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas.
que com certeza é a pessoa mais importante desse mundo, dessa terra e de todo o universo. Jesus pode fazer o homem andar em unidade com a pessoa mais importante do universo. É o que Jesus pode fazer por mim, é o que Jesus pode fazer por você. Se você está aqui nessa noite, está cansado de andar longe de Deus, está cansado de andar desconectado do reino de Deus, eu te convido a aceitar Jesus como Senhor e Salvador, para que você possa realmente experimentar do poder que há em Cristo Jesus, para viver uma nova vida na presença de Deus. Se você quiser fazer isso nessa noite, faz um sinal aí com a sua mão, para que a gente possa orar junto com você, concordando com a sua oração, concordando com a sua confissão de fé, para que a sua vida possa entrar numa nova realidade, no nome de Jesus. Você está aqui e quer fazer isso nessa noite? Faz um sinal aí com a sua mão. Aleluia. Glória a Deus. Todos salvos. Aleluia. Todos andando em unidade com o Senhor pela fé. Aleluia. Experimentando das bênçãos do novo nascimento. Aleluia. Experimentando da nova vida que há em Cristo Jesus. Oh, aleluia. Faz um sinal com a sua mão se você deseja confessar Jesus como Senhor e Salvador. Aleluia. Oh, aleluia. Pastor, eu já aceitei Jesus. Então olha o que está escrito no Salmo 133. Pode continuar com o fundo musical aí, tá tranquilo. Salmo 133, versículo 1 diz o seguinte: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como um óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Um ambiente de unidade, de união. É um ambiente de unção. O óleo é um símbolo da unção. No Velho Testamento, as pessoas eram ungidas, o sacerdote era ungido, representando a unção, o poder de Deus vindo sobre aquela pessoa. Um ambiente de unidade, querido, de união, vai promover a manifestação do poder de Deus. Vai despedaçar o jugo do pecado e do diabo. Vai desfazer as obras do diabo. Vai trazer cura, vai trazer salvação, vai trazer alegria, vai trazer paz. E é isso que eu declaro sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua empresa, no nome de Jesus. A unção do Senhor despedaçando o jugo, desfazendo toda a obra do diabo, do maligno. Se havia contenda e facção, eu declaro você sendo cheio da palavra e da ousadia do Espírito, abrindo a sua boca para promover unidade, para promover restauração no casamento, nos relacionamentos, ou em nome de Jesus. Pai, eu declaro a unção que despedaça todo jugo. Querido, abra a sua boca nesse momento e começa a declarar palavras de unidade e de bênção sobre a tua casa, a tua empresa, teu casamento, teus filhos. Usa a sua língua, usa esse órgão poderoso, usa esse poder que está operando na sua boca, através da sua vida. Começa a desfazer toda contenda, toda mentira, toda discórdia. Oh Pai, no nome de Jesus. Oh, no nome de Jesus, Pai, nós abençoamos a nossa casa, o nosso trabalho, a nossa igreja, e declaramos um ambiente de unidade, um ambiente de união, a unção despedaçando o jugo, a unção despedaçando todo o jugo no nome de Jesus. Declaramos, ó Pai, salvação, cura, libertação, a prosperidade, a paz, a alegria que há em Cristo Jesus, alcançando cada um de nós, alcançando a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus.